A paz do Senhor a todos. Amém? Aqui o Senhor já fez maravilhas em nosso meio. Quem já sentiu a presença do Senhor aqui? Glória a Deus. Hoje eu vim falar, irmãos, do nosso propósito e da nossa missão como cristãos. Como pessoas escolhidas por Deus, para que o evangelho dele se propague em todas as nações. Amém? Glória a Deus. E para iniciar, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. Glória a Deus. Primeira Coríntios 15. Amém? Então diz assim: pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Lá no 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém? Essa passagem aqui fala do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, a criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, 26, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus fez o homem assim. Deus quis que a humanidade fosse imagem e semelhança dele. Mas Adão errou. Adão não cumpriu o seu papel. Adão deixou escapar o que Deus tinha colocado nas suas mãos. E o molde deu errado. Se perdeu. Adão deixou que o pecado entrasse no mundo através dele. E por isso que a humanidade se perdeu totalmente. Deus lá em Gênesis 2, 7, ele criou o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas e colocou o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Quando Deus fez isso, o pensamento de Deus era que Adão conduzisse a humanidade. Que todos nós fôssemos igual a Adão, igual à sua criação. Mas isso não tinha como. Mas isso não tinha como sair fora dos planos de Deus. Porque nós somos imagens semelhantes de Deus. Só que Adão deixou que Satanás o enganasse. Todo mundo fala que a Eva enganou Adão e fez ele comer o fruto da árvore do bem e do mal. Mas só que, na verdade, Deus deu a ordem a Adão, não a Eva. Adão apenas repassou para Eva.
O principal mesmo que o diabo quis derrubar era Adão. Por quê? Porque o diabo queria ser você, a imagem e semelhança de Deus. E ele não pôde. E por isso que ele tem tanta raiva de você. Por isso que ele quer te destruir todos os dias. É por causa disso. Mas lá em Gênesis 1:26, como eu falei, Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho ali, na criação do homem. Jesus estava com ele. Jesus estava ali. E Deus, como Ele é perfeito, Ele já tinha um novo plano. O plano perfeito. O segundo Adão, ou seja, o último Adão. Não terá outro. Não vai existir outro, a não ser Cristo. E por que Deus enviou o seu Filho a este mundo? Por quê? Só porque Adão não ouviu a sua voz? Deus enviou Jesus Cristo para resgatar os seus, a sua imagem e semelhança que um dia foi perdido. Você está aqui não por acaso, porque Deus te escolheu. Ele não ia deixar que a humanidade se perdesse sem ter mais uma chance. Deus te escolheu. E Ele quer você, custe o que custar. E Ele enviou seu filho amado, que estava junto com Ele ali, criando o homem, criando a humanidade, para nos salvar. Para nos salvar. E Cristo veio cumprir, e cumpriu até o último dia dele nessa terra. Mesmo quando o diabo vinha falar com ele: ei, larga isso, olha, essas pessoas, você vai morrer por isso. Os sacerdotes ali, quando Cristo estava pregado naquela cruz: ei, desce daí, você não é o Filho de Deus. E o diabo ficava rondando, olhando. Mas Cristo, Ele não fez igual a Adão. Porque Ele sabia de onde que Ele vinha. E o propósito que Ele tinha nessa terra, tem nessa terra. Que é resgatar almas para Cristo. Resgatar a criação que um dia foi perdida. Que o primeiro Adão, terreno, natural, deixou o pecado entrar. Através da vida dele. E em vez de Adão reproduzir seres iguais a Deus, reproduziu a sua própria imagem. Homens pecadores. Mas Cristo não. Cristo veio. Morreu naquela cruz por mim e por você. Sofreu o que Ele tinha que sofrer. Mas Ele não deixou de cumprir o seu propósito. Quem se diz cristão aqui? Você já fez essa pergunta? Eu sou cristão? Para que eu vim a este mundo? Qual é o meu propósito? Quem é cristão aqui? Cristão significa pequenos cristos. E o que Cristo veio fazer nessa terra, nós também temos que fazer. Porque Cristo falou que nós iríamos fazer coisas maiores que Ele ainda nessa terra. Então você foi escolhido por Deus. Você é escolhida por Deus para uma missão, o qual Jesus veio e iniciou essa missão. Resgatar o que se havia perdido. E nós precisamos entender isso, irmãos. Como nós vamos dar sequência em tudo aquilo que Cristo veio fazer. O plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Porque nós não podemos falar que Adão era o plano perfeito. Porque Deus já sabia que ele ia dar uma resbaladinha. E o pecado ia entrar. Porque o diabo ele é astuto.
Muitas vezes nós estamos bem e muitas vezes nós caímos. Nós saímos da presença de Deus. Quando nós não temos o propósito e a missão no nosso coração. Quando nós não entendemos quem é Jesus Cristo e o que Ele veio fazer nesta terra. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos colocar isso no nosso coração para que o plano do Senhor continue na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E lá em João 8,32, a palavra fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. E por isso que você está aqui essa noite. Porque você entende que Jesus Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor. E tem muitas pessoas aí fora precisando disso. Tem muitas pessoas aí fora que não conhecem o caminho, não conhecem a verdade. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade. O pecado está fixado na humanidade. Você se libertou, porque você entendeu que você é a imagem e semelhança de Deus, e que Cristo veio para te resgatar, para me resgatar. E por isso que você está aqui essa noite. Glória a Deus. Amém. E agora o segundo texto que eu quero ler para vocês, fica lá em João 4, João 4, 31 ao 38. João 4, 31 ao 38. Nessa passagem que eu li há pouco, irmãos, foi para nós entendermos o amor de Deus para a sua criação, para aqueles que anseiam estar junto com o Pai. Amém? Glória a Deus. Lá em João 4,31 diz assim: enquanto isso, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. O que colhe, recebe já o seu salário. Desde já, ceifa o fruto para a vida eterna. E assim regozijam-se tanto o semeador quanto o que colhe. Pois é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantastes. Outros trabalharam e vós usufruístes do seu trabalho. Olha que lindo. Aqui, depois que Jesus passou por Samaria, conversou com a mulher samaritana, eles se retiraram dali. E os seus discípulos foram comprar comida e trouxeram para Jesus. E daí fizeram a pergunta ali para Jesus, né? Enquanto isso, os discípulos rogavam: mestre, come, né? Mestre, come. O senhor está com fome, come. Daí Jesus falou: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E qual é essa comida? São aquelas pessoas que estão precisando ser salvas. Essas pessoas que precisam da palavra. A palavra que sacia. É a palavra que nos mata a nossa fome.
E daí os discípulos, eles não estavam entendendo nada, porque eles andavam com Jesus, mas eles não estavam entendendo. Eles falaram assim, então os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém deu algo para ele comer? Será que alguém deu algo para ele comer? Que eles não estão querendo comer. Eles estavam entendendo assim, que Jesus estava falando da comida artificial ali, que todos nós comemos para matar a nossa própria fome. Mas Jesus estava falando de outro tipo de comida, de outro tipo de alimento, que é a palavra dele. É a palavra. E muitas vezes nós estamos com fome da palavra. Muitas vezes nós precisamos da palavra. Muitas vezes nós não entendemos o que Cristo quer falar com isso. Muitas vezes nós estamos cansados. Muitas vezes nós estamos exaustos. Porque nós precisamos do alimento espiritual. Nós precisamos do alimento que é a palavra. E quem é a palavra? Jesus. Ele é a palavra. E por isso que ele veio a este mundo, para aqueles que estão cansados. Ele fala, vinde a mim, o que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dia você estava cansado. Um dia eu também estava cansado. Eu não sabia nem para onde ir, que eu ia para a direita ou ia para a esquerda. Mas o Senhor, Ele me deu o seu alimento. Ele me resgatou. E eu entendi que sem Ele eu não posso viver. Que sem Ele nós não podemos fazer nada. Porque quem dá é Ele. Quem mata a nossa sede é Ele. E Jesus falou ali, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus enviou ele. Eu falei lá no início que Deus tinha um plano perfeito. Adão deixou que o pecado entrasse na humanidade através da vida dele. Mas Deus tinha um plano perfeito de resgatar os seus filhos. E por isso que você foi chamado. Porque você tem uma missão. Jesus veio e nos ensinou. Jesus veio e cumpriu o seu papel. E você foi chamado para resgatar almas para Ele. Para levar esse alimento. Para levar a palavra para aqueles que estão com fome. Para aqueles que estão caídos. Sabia que você é a ponte daqui da terra ao céu? Você nunca pensou nisso? Porque se você não tivesse uma missão, e todos aqueles que creem em Jesus seriam salvos. Porque tem muitas pessoas que falam, eu creio em Jesus. E tem muitas pessoas se enganando por causa disso. Porque tem muitos pastores pregando a graça, que não é graça. Porque Jesus veio e cumpriu a lei. Jesus veio e fez o seu papel. A graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim, Deus o enviou, o seu Filho. E tem muitos pastores que falam, não, que você crê em Jesus, não, você já é salvo. Não, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa falar do amor dele para aquelas pessoas que estão lá fora. Não. Se eles creem em Jesus, eles já são salvos. Você concorda com isso? Nós não podemos concordar com isso. Porque você tem um propósito. E o mesmo propósito que Cristo veio nessa terra. De resgatar aquilo que havia se perdido. A imagem e semelhança de Deus. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque todos nós somos criação de Deus. Até aqueles que não veio, que não estão ainda na presença dele. Eles são imagem e semelhança de Deus.
Porque Jesus veio e morreu por aqueles também. E muitas vezes o que nós falamos? Né, eu não vou lá falar com aquele morador de rua. Não, eu não vou falar com aquele rapaz ali que está bêbado na esquina. Eu não vou falar com aquele cara que matou aquela pessoa. Nosso papel é esse, falar a verdade. E Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, lá em Apocalipse 3:20, ele fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como que essas pessoas vão ouvir a voz de Jesus? Que você não transmitir a palavra. Se você não for até eles. Como que alguém vai saber quem é Jesus? O que ele pode fazer pela vida dele? Se você não se levantar e não ir até ele. Aqui Jesus está falando, ei, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual é a sua comida? É fazer a sua própria vontade? Ou fazer a vontade daquele que veio e te resgatou? Nós precisamos entender isso. A igreja precisa entender isso. Está chegando o fim, irmãos. Se nós não entendermos o que Cristo veio fazer nessa terra, para que Ele veio, como que pessoas serão alcançadas? Não tem como. Porque nós falamos aqui que nós somos cristãos. E cristão significa pequenos cristos. Então você faz parte dessa missão que Cristo veio a essa terra. Você faz parte desse propósito. Você faz parte. Você foi o escolhido. E não adianta falar, eu não quero. Vai sofrer. Vai sofrer. Não adianta a gente recuar. Porque o Senhor sempre vai colocar um para fazer o que você não fez. É duro, mas é verdade. Deus sempre levanta outras pessoas para fazer aquilo que você não fez. Eu sempre falo que tem pessoas que só serão alcançadas através da sua vida. Só através da sua vida. E tem pessoas que estão penando, estão indo para o inferno, porque estão na fila do inferno, porque você não foi falar com elas. Você não alcançou elas através do evangelho, da verdade, da palavra. O primeiro Adão impregnou nela o pecado, mas o segundo Adão veio para a libertação. E você tem que ser um agente de Cristo. Você tem que se levantar como Cristo se levantou. Ele se levantou. Ele sabia tudo que ele ia passar. Quando ele estava pregado lá naquela cruz, que ele já tinha sofrido muito, muito. Mas ele não abriu a boca. Ele não falou nada. Ele viu todos que estavam zombando dele, tudo que estava acontecendo. O diabo estava rondando ali, apontando o dedo para ele. E quando chegou no último minuto, ele olhou para o pai e falou, Pai, está consumado, está pago, porque eu entendi, porque eu vim nessa terra, para resgatar aquilo que estava perdido. Eu e você, nós estávamos perdidos. Deus resgatou você, não para você ficar só sentado no banco, não só para você ficar andando na rua.
mas para falar do amor dele. O alimento que ele está falando aqui para seus discípulos. É esse alimento. É um alimento espiritual que nós precisamos todos os dias. Porque muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós estamos desanimados. E você vem aqui, você recebe o alimento, a palavra. Os cristãos são assim. Você vem aqui, você se alimenta aqui, no corpo. E eles lá fora vão se alimentar da onde? Como que eles vão se alimentar? Se você não abrir sua boca. Se você não anunciar a palavra dele. Não tem como. Hoje é um domingo que nós reservamos para falar sobre missões. Aquilo que você, o teu propósito. Vamos falar assim, a tua missão, a minha missão. A missão de todo cristão. Todo aquele que se entregou para Cristo. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você foi resgatado. E por isso você está aqui hoje. Você entendeu o que Jesus veio fazer. Mas também você precisa entender qual era a missão dele aqui. Qual era o propósito dele aqui. E qual é o seu propósito? O seu propósito é anunciar a palavra. É resgatar vidas. É salvar almas. É trazer as pessoas até Cristo. Tirar pessoas da fila do inferno. Forte, né? Olha a tua missão. E por isso que o diabo ele tenta tanto a sua vida. Ele vai tentar. Porque ele não gosta de você. Porque você é a imagem e semelhança do Pai. Ele queria estar ali. Ele queria ser você. Mas ele não conseguiu. Porque Deus tinha um plano para você. Deus tinha um plano para mim. Passou gerações, gerações, gerações. Deus levantou pessoas, levantou povos. E a tua geração é essa. Então você tem que cumprir o propósito de Deus. Você tem que cumprir o propósito de Jesus. Anunciar a palavra. Resgatar vidas para Cristo. E o que você está fazendo hoje? Será que você tem feito isso? Ou você tem se escondido? Ou você tem tido medo de falar daquele que te resgatou? Ou você tem vergonha dele? Nós não podemos ter vergonha. Se fosse assim, os seus apóstolos, depois que Cristo foi aos céus, eles continuaram nessa terra, eles não tinham pregado a palavra dele. E mortos como eles morreram, como foram mortos. Pedro errou quando ele negou Jesus por 3 vezes. Mas quando ele foi morto, quando pegaram ele para que ele fosse morto, queria crucificá-lo na cruz. E ele falou: Senhor, dessa vez eu não vou te negar. Me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como o Senhor morreu. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos cumprir o nosso papel, o nosso chamado. Foi para isso que você foi chamado. E todos nós fomos chamados. Não é só quem está pregando, não é só quem está no louvor, não, todos nós fomos chamados. Todos nós temos que cumprir o papel. E ali no 36 ele fala, ali no 35 ele fala: não dizeis ainda 4 meses para a colheita? Ele está falando dos seus discípulos. E eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. Ele está falando, ergue os seus olhos, tira suas vendas, olhe os campos, e vocês estão aqui ainda.
Os campos, verde os campos, já estão brancos para a colheita. Já está pronto. Saiam. Anuncie a minha palavra. Fala do meu amor. Resgate pessoas. Foi para isso que eu vim. E por que vocês estão aqui ainda? Olhem, 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 olhem. Erga os seus olhos, olhem. Não olhe só aqui, não veja só um quadrado aqui não, de, 10 metros. Não, olhem longe, olhem os campos. Os campos já estão maduros, já estão brancos. Vão para a colheita. Vão colher. Lá no 36 ele fala, o que colhe recebe desde já o seu salário. Desde já ceifa o fruto para a vida eterna. E assim se regozijam, ou seja, se alegram, tanto o semeador como o que colhe. Muitas vezes, tem pessoas que vão semear. Vão até aquela pessoa, vão falar do amor de Cristo. E você, depois de um tempo, vai até essa pessoa e você resgata ela para Jesus. Tem aqueles que semeiam e aqueles que colhem. É isso que Jesus está falando aqui. Teve pessoas que falaram do amor de Cristo para mim lá em 98. Mas eu não fui até ele. Não consegui me trazer. A minha mãe, 30 e poucos anos de ministério, minha mãe. Então eu tinha um exemplo dentro da minha casa. Minha mãe falava de Cristo para mim. Sempre plantando uma sementinha. Depois que eu casei, lá em final de 2006, olha quantos anos. Muitos e muitos anos. E eu vim à igreja. Então teve um que plantou, que semeou, e outros colheram o fruto. É isso que Cristo está falando aqui. E ele fala no 37, pois é verdadeiro ditado, um é semeador e o outro é o que colhe. Muitas vezes nós pensamos, eu não vou ali, é muito difícil aquele irmão ali é muito difícil. Não vou falar do amor dele. Não é assim mesmo que nós pensamos? É? Vá, fale do amor de Deus. Fale que Deus tem na vida dele. Fale de Jesus. Você vai estar semeando. Talvez outro irmão venha e colha. Lá no 38 ele fala, eu vos enviei a colher onde não trabalhastes. Olha, você não trabalhou ali antes. Você não semeou ali naquela terra. E ele fala, outros trabalharão, e vós usufruístes do seu trabalho. Você vai lá, você colhe. Às vezes você nem precisa falar muito, só o teu testemunho vale muito mais. E a pessoa olha, eu quero ser igual aquele cara ali, eu quero ser igual aquela mulher ali. O que ele tem que eu não posso ter? O que ele tem? O que Cristo fez na vida dele? Por que Cristo fez na vida dele não pode fazer na minha? E às vezes você nem abriu a boca. Você só passa, oi, tudo bem, tudo bem. Oi, daí. A obra é assim, mas a gente precisa se dispor. Precisa fazer o que Cristo veio fazer nessa terra. E o que ele veio fazer? Resgatar o que se havia perdido. A criação. A imagem e semelhança do Pai. Cristo é o cabeça. E nós precisamos entender isso. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a nossa direção. É o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele fala, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus.
Jesus veio, rasgou o véu. E hoje nós temos acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Quando ele falou, está consumado, o véu se rasgou. E não era um véuzinho não, irmãos. Eram uns 12 centímetros, ó. E quando ele falou, está consumado, está pago, o véu se rasgou. E hoje nós temos acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Deus, Ele te escolheu para uma missão eterna. Porque tem muitas pessoas precisando. Nós precisamos anunciar a palavra. Nós precisamos falar do amor de Cristo. Nós precisamos fazer com que essas pessoas que estão perdidas encontrem o caminho. Eu quero ler mais um texto com os irmãos, que está lá em Romanos 10. Romanos 10, 13. Que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vou repetir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Como que as pessoas elas vão invocar o nome do Senhor se eles não conhecem a Cristo? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como que eles vão invocar aqueles que eles não conhecem? Que eles não conhecem. Quando você não conhecia a Cristo verdadeiramente, só de ouvir, você invocava, você orava, você clamava por Ele? Não. Passava dia, passava outro dia, e a tua vida continuava na mesma. Porque você não conhecia. Você não ouviu a palavra. Você não sabia quem era Cristo. Porque todos sabem quem é Deus, todos sabem quem é Jesus. Mas você sentar na mesa com Ele, cear com Ele, comer com Ele, se alimentar com Ele, é uma coisa. Como Ele falou lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele, e Ele comigo. Jesus é educado. Ele não vai chegar a meter o pé na porta. Ei, não.
Ele fala: eis que estou à porta e bato. Você um dia ouviu a voz dele. E por que essas outras pessoas também não podem ouvir? Através da sua vida. Porque tem pessoas que pregaram para você, oraram por você. Pessoas que falaram do amor de Jesus para você. E você tem feito o quê? Você tem falado o quê? Sabia que nós falássemos mais do amor de Jesus? Essa igreja aqui não tinha nem lugar mais para ninguém sentar? Se nós fizéssemos o nosso papel, não tinha pessoas na fila do inferno, morrendo. Não tinha pessoas que morreram sem ser salvas. Lógico que tem aquelas pessoas que não querem, mas nós temos que fazer o nosso papel. E como que eles vão invocar o nome do Senhor se eles não conhecem aquele que é todo-poderoso? Se você não falar do amor dele, se você não pregar a palavra dele, se você se esconder, pessoas vão morrer. Pessoas estão indo para o inferno. E o diabo está dando risada. Ei, aquele lá vai só na igreja. Aquele lá não fala do amor do próprio Deus deles. Essas pessoas não querem nada com nada. Essas pessoas não entenderam o que o Filho de Deus veio a essa terra fazer. Para que ele morreu, para que ele sofreu. Jesus não veio aqui para nada. Jesus veio aqui para cumprir um propósito. O chamado do Pai, do Todo-Poderoso, o Criador, aquele que te criou, que te formou. Ele veio te resgatar, porque Deus te ama. E Ele ama aquelas pessoas também que estão lá fora, que estão caídas, que não têm forças para se levantar. Se não fosse esse amor de Deus, se não fosse alguém tivesse pregado para mim, eu nem estava aqui. Você não estava aqui. Porque tem muitas pessoas que dobram os joelhos por causa da sua vida. Porque muitas vezes você está fraco. Está caído. Mas tem alguém lá orando por você. Tem uma pessoa lá clamando pela sua vida. Levanta, Senhor. Levanta o teu servo. Porque ele já te conhece. Por quê? Porque o Espírito Santo tocou no coração daquela pessoa para te levantar. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Você precisa cumprir esse propósito. Nós precisamos cumprir esse propósito. E não tem outra pessoa que possa fazer, a não ser você mesmo. Muitas vezes nós queremos transferir as nossas responsabilidades para as outras pessoas. Eu não vou, vamos dar um exemplo. Eu não vou dar aula hoje lá para as crianças porque tem outra pessoa. Eu não vou pregar hoje, não, tem um pastor que vai pregar. Eu vou transferir para ele na última hora, mas não, o pastor é homem de Deus. O pastor vai pregar. O irmão me chamou para ir lá visitar ele. Não, vou falar para os... Não, falar para quem entende, né? O pastor, né? O pastor Costa Larga. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Você foi escolhido para fazer a sua parte. Eu fui escolhido para fazer a minha parte. E se nós não fizermos, pessoas vão morrer. Pessoas vão para o inferno. Por quê? Porque você não anunciou a palavra. E ele fala aqui ainda,
E como crerão naquele de quem não ouviram? Se você não falar, como que eles vão, né, como que eles vão saber? Se eu não abrir sua boca, se eu não abrir a minha boca, como que essas pessoas vão conhecer a Cristo? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se você não pregar? Se eu não pregar? Você está aqui essa noite, eu estou pregando para vocês. Muitas vezes eu estou aí, o pastor está pregando, outras pessoas estão pregando. Eu estou me alimentando. Nós estamos ouvindo a palavra. E aqueles que estão lá fora? Ouvir o quê? Porque Jesus morreu por eles também. Muitas vezes nós pensamos que Jesus veio e morreu só por nós, né, pastor? Não, Jesus veio e morreu por mim, estou salvo. Bonitinho ali na cadeira, sentado, né? E aquelas pessoas? Jesus morreu por eles também. Só que eles não conseguem sair do pecado. Assim como um dia você também não conseguiu sair do pecado. Sem alguém ir lá, oi irmão, Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus morreu naquela cruz, sabe por quê? Ele morreu naquela cruz por você, por mim. E é por isso que eu estou aqui, para te dar a mão. Ei, levanta, eu estou contigo. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos anunciar. Jesus, a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade que vai te libertar. É só a verdade que liberta. Você não vai conseguir libertar aquele irmão, mas você é um canal. Você é o canal. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio mostrar primeiro como se faz. Ei, eu vou mostrar como se faz. Depois vocês façam. Eu vou enviar. Eu vos envio vocês. Os apóstolos demoraram um pouquinho para entender, mas depois que Jesus subiu, ele fala, e agora? Agora vocês vão. Vocês não prestaram muita atenção quando eu estava aqui, então agora vocês vão. Daí caiu no coração. E o que aconteceu? A igreja. A igreja está aqui hoje por causa deles. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Então nós precisamos se alegrar na presença do Senhor, do Todo-Poderoso. E ele fala no 16. Ele fala no 15 ainda. Ó. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas. Quão formosos são os pés. Você tem recompensa. Não é gostoso mesmo quando você fala do amor de Cristo para aquela pessoa, a pessoa está destruída, está lá no lamaçal do pecado ali. Não consegue nem falar, mas está assim já, coitado. E você fala, e aquela pessoa dá aquele ânimo na pessoa, e quando você vê o próximo domingo, aquela pessoa está na igreja, está aqui sentada no banco, adorando ao Senhor, faz o apelo, aquela pessoa se rende aos pés do Senhor, e começa uma transformação de vida que você fala, mas eu só chamei ele para vir para a igreja. Só falei só 50 segundos só para ele, só do amor de Cristo. Talvez é só 50 segundos só, irmãos, que você precisa falar para essa pessoa. E Cristo, o Espírito Santo faz o resto. Porque nós não temos o poder de fazer isso. Nós somos apenas um agente, nós somos apenas a ponte. Nós falamos do amor de Cristo. E quem convence o homem é o Espírito Santo. É Ele que convence. Então nós precisamos entender que nós somos os agentes, os missionários, para que a obra de Cristo tenha êxito ainda mais nessa terra. Porque Ele sabe que não são todos que vão ser salvos, mas precisa ser a maioria. Cristo já veio. Cristo conta com você. Cristo conta comigo. E Ele precisa que nós
pregamos a palavra dele, para que aquelas pessoas que estão presas ao pecado, aquelas pessoas que Satanás quer matar, quer roubar a sua vida, venha até ele. Mas para isso, você precisa se levantar como igreja. Você precisa pegar a sua espada. Você precisa ser um soldado de Cristo. Você precisa exercer a função, a missão, o propósito de Jesus para a sua vida. Se você não fazer isso, tem pessoas, lamento informar, mas tem pessoas que vão para o inferno. Tem pessoas que vão morrer e vão para o inferno, porque não entenderam, não conheceram aquele que é todo-poderoso, aquele que veio para resgatar as suas vidas. O estrago já foi feito lá com Adão, mas Cristo veio para resgatar aqueles que estavam perdidos. É dele, é para ele. Você é dele, nós somos dele, a igreja é dele. E eu creio que você quer estar lá na eternidade com Cristo, não quer? E aquelas pessoas, você quer que eles estejam? Você quer pregar para essas pessoas? Irmãos, eu não estou falando aqui não para que essa igreja se encha de pessoas. Porque esse não é o propósito de Cristo. O propósito de Cristo é que elas se salvem através da sua vida. Amém? Glória a Deus, vamos se colocar em pé. Queria pregar mais umas 3 horas, mas não vai dar, já acabou o tempo. Glória a Deus. Aí mesmo no seu lugar. Eu creio que essa palavra falou com você essa noite. Falou em nossos corações. Porque Deus já tinha marcado esse dia, para que você esteja aqui. Aí no seu lugar mesmo, converse com Cristo. Peça perdão por tudo que você não fez até agora. Porque eu creio que Ele falou, Ele fala no seu coração. E você sabia esse propósito, essa missão, esse objetivo que Deus te escolheu. Fale com Ele. Entregue sua vida a Ele. Assim, Senhor, até agora eu não fiz a sua vontade, mas eu quero fazer, Senhor. Eu quero ser, Senhor Jesus, um instrumento nas suas mãos. Eu quero ser, Senhor Jesus, a ponte que liga a terra aos céus. Eu quero pregar a sua palavra, Senhor, independente, Senhor Jesus, aonde o Senhor me colocar. Independente. Porque muitas vezes Ele nos coloca em lugares que as pessoas estão precisando ouvir a sua palavra. E nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho, porque está perto do fim. E Jesus está às portas. Jesus está às portas. Como que alguém vai clamar o nome dEle? Como que alguém vai pedir em nome dEle, se eles não conhecerem a verdade que liberta,
a fonte da vida, o pão da vida. Muitas vezes as pessoas, eles estão com fome, não de alimento sólido, mas a alma está com fome, está com sede de algo a mais, de Jesus, aquele que veio, que libertou aquele que estava cativo, aquele que estava caído, aquele que estava andando na fila do inferno, quase morrendo, angustiado, triste, cabisbaixo. Fale com o Senhor, vai falando para Ele: Senhor, me perdoa. Senhor, coloca pessoas, Senhor Jesus, à minha frente, para que eu possa falar do seu amor, para que essas pessoas também, Pai, assim como eu, possam ser libertas, possa conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Que elas possam, Senhor Jesus, dentro delas fluir rios de águas vivas, assim como dentro de mim flui, Senhor. Porque eu era igual a elas, Senhor, perdido. O pecado fazia parte da minha vida, mas eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Ah, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos apresentou a verdadeira palavra. E hoje nós estamos aqui, Senhor, relembrando, Senhor Jesus, o Teu sacrifício, relembrando, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor passou naquela cruz, o Seu propósito, Senhor, aquilo que o Senhor veio fazer nessa terra, Senhor. Relembrando, Senhor Jesus, que o pecado entrou no mundo através de Adão, mas através de Ti a vida veio, Senhor, e nos resgatou outra vez. E hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, e nós temos acesso a Deus através da Tua presença. E hoje, Senhor Jesus, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. E nada, Senhor Jesus, vai tirar isso de nós. Mas nós precisamos resgatar pessoas, falar deste amor incondicional, falar dessa presença maravilhosa, que um dia nos envolveu e pode envolvê-los também. Porque o Senhor não veio condenar o mundo, mas veio trazer vida. O Senhor veio para resgatar a imagem e semelhança do Pai. Ah, Deus, nos fortalece, Senhor, como igreja. Fortalece cada um aqui, Senhor, que está nessa noite. E até aqueles, Senhor Jesus, que não puderam estar, Senhor, que Te conhecem, que sabem o Seu valor, que sabe, Senhor Jesus, quem Tu és, e para que o Senhor veio a este mundo. Senhor, que nesta semana, Senhor, o Senhor possa nos mostrar ainda mais o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Porque nós não queremos ser uma igreja fria, Senhor. Nós queremos ser uma igreja, um corpo que faz parte
do céu. Nós queremos ser essa ponte, Senhor, que liga a terra ao céu. Ah, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Se nós estamos aqui, Pai, é por causa da sua misericórdia. É pelo seu amor. Nos levante, Senhor, como soldados nessa terra. Nos levante, Senhor Jesus, como pessoas comprometidas com o teu evangelho. Nos levante, Senhor Jesus, como pregadores do seu evangelho. Como homens e mulheres temente a ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas mais uma vez. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome neste lugar. Porque toda a honra e toda a glória nós damos a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.